Que alegria podermos estar reunidos mais uma vez para gravarmos os atos litúrgicos, para que os irmãos estejam em seus lares, individualmente ou em família, cultuando ao nosso Deus. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos que acessarem esse vídeo, os atos litúrgicos para o culto ao Senhor, que possam ser grandemente abençoados pelo nosso Deus. Que a palavra fale ao teu coração, que os hinos edifiquem a tua vida, que você possa juntamente conosco estar glorificando o nome do nosso Deus. Então iniciamos nesse momento o culto solene ao Senhor, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus em Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O tema do culto desta noite é o Deus gracioso. E é a esse Deus gracioso, cuja graça se manifestou salvadora a todos os homens, por meio do seu povo, raça eleita, povo de nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. A esse povo foi manifestada a graça salvadora de Deus. É por meio desse povo que a sua graça se manifesta a todos os homens. E é por esse Deus gracioso que nós nos encontramos aqui, nesta noite, com esse propósito de cultuá-lo. Quero convidá-lo ao momento de adoração, abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, faremos a leitura dos versos 14 a 16. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Vamos fazer essa leitura alternada. A Letícia e a Isabela estarão representando a igreja na leitura comigo desse texto. Leiamos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu destaco o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar a Deus, esse Deus gracioso, uma oração de adoração. Eu peço a Letícia que nos conduza nesta oração. Senhor Deus, Pai glorioso, Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos o nome, te engrandecemos, ó Pai. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, Senhor. O Senhor tem mostrado o seu amor por nós, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e nós sentimos desejo de entregar nossas vidas, Senhor, a Ti, Amém. De estarmos sempre diante de Ti, Senhor, para Te glorificar, Te engrandecer e Te bendizer, ó Pai. Amém. Nossa vontade, Senhor, nosso sonho é que as pessoas do mundo todo possam Te conhecer, entender esse grande amor, ó Pai, Amém. Receber no seu coração tudo isso que nós sentimos, ó Deus. Por isso estamos aqui mais uma vez, diante, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra, Senhor, Amém. Para prestarmos esse culto de louvor, de gratidão, de engrandecimento ao Teu nome, ó Pai, para Amém. fazer o Teu nome conhecido em todos os lugares, ó Pai, nesse lugar, nesse bairro, ó Deus, que as pessoas que por aqui passam, ó Pai, que os vizinhos possam se sentirem agraciados com a presença da Tua igreja aqui nesse local, ó Pai, Amém. e que aqueles que não Te conhecem possam vir a Te conhecer, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, que o Teu nome seja visto, seja ouvido, seja conhecido, ó Pai. Amém. Usa as nossas vidas, Senhor, e estamos aqui para esse fim, Senhor, para Te glorificar, para fazer o Teu nome conhecido, ó Pai. Amém. Muito obrigada pela Tua presença em nossa vida, pela Tua provisão, e nós não temos palavras, Senhor, para agradecer
tudo que o Senhor faz por nós, apesar de nós, ó Pai, apesar de todos os nossos erros, nossas falhas, da nossa pequenez, mas o Senhor tem sido precioso demais conosco, ó Pai. É verdade. Muito obrigada, Senhor. É isso que queremos te agradecer, te glorificar nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em adoração, convido os irmãos a adorarmos a Deus com o hino de gratidão, hino 62 do nosso Inário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor com este hino. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Passando agora ao momento de contrição e confissão de pecados, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Faremos a leitura dos versos 12 a 21. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 21. Leitura alternada. Leiamos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto,
reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu destaco o versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nosso Deus, porque a graça do nosso Deus é muito maior do que os pecados de toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é graça. Uma graça que veio para abolir o nosso pecado, para pagar pelos nossos pecados. Uma graça salvadora a todos aqueles que creem. Mas esse é o momento do culto em que nós nos confessamos diante do Senhor. Colocamos-nos na presença do nosso Deus e confessamos a Ele as nossas falhas, nossos pecados, as nossas transgressões, porque não temos prazer na carne, não temos prazer no pecado. Nosso desejo é estar sempre na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Mas somos pecadores, somos falhos e necessitamos do seu perdão sobre nós. Feche seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento, uma oração de confissão. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, como é bom ouvirmos na Tua palavra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso nós estamos cultuando o Deus gracioso nesta noite. Um Deus maravilhoso que enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas ainda que a Tua graça salvadora tenha vindo sobre nós para nos perdoar daqueles pecados que não podemos fazer justiça para nós mesmos, ainda sofremos as consequências de estarmos num corpo caído, num mundo perverso, que jaz no maligno, e fracos que somos, porque ainda vivemos neste corpo mortal, terreno, que recebeu a sentença de morte pelos seus pecados. Nós pecamos contra o Senhor, nós transgredimos a Tua lei, nós não vivemos totalmente em conformidade com a Tua palavra, apesar de o nosso homem interior, o homem regenerado por Ti, ter este desejo, o nosso homem exterior, que ainda habita em nós, neste corpo caído, transgride a Tua lei, ofende a Tua santidade. E é por isso, ó Pai, que nós viemos agora nesse momento do culto diante da Tua santidade, diante da Tua presença, diante do Teu altar, te pedir perdão, confessando que somos pecadores, que temos falhado com o Senhor e carecemos da Tua graça sobre nós, Pai. Carecemos da Tua misericórdia.
Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões e nos ajude, ó Pai, a superar cada desafio, cada tentação, cada provação, superar as nossas fraquezas, contando com a Tua graça para isso também. Em nome de Jesus, oramos, te pedindo esse perdão. E já fazemos, confiando no Teu amor por Cristo Jesus, por nós e na Sua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais brandor ação, mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar. Mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Queridos, passaremos agora um momento de consagração ao nosso Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 15. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 6 a 15. Faremos essa leitura alternada. Leamos. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos.
enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. O verso 13 diz: visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Nós glorificamos a Deus pela obediência, pela liberalidade, quando fazemos também a nossa contribuição, contribuindo para a casa do Senhor, para a obra do nosso Deus. E Deus promete abundância, Deus promete, o Deus de graça, né, que promete muitas bênçãos para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que lhe são fiéis, que fazem isso com alegria e singeleza de coração. Não dá com tristeza, não semeia pouco, mas faz isso com o coração alegre, com o coração grato ao Deus de graça que proporciona tudo aquilo que nós necessitamos. Momento do culto de consagração. Consagre também a Deus os seus dízimos e ofertas, entregando a tesouraria da nossa igreja. Nós vamos louvar ao nosso Deus com 2 louvores, e depois dos louvores eu peço a Isabela que nos conduza numa oração de consagração ao nosso Deus. Consagrando a nossa vida, consagrando os dízimos e ofertas que serão entregues à tesouraria da nossa igreja. Louvemos ao nosso Deus e depois façamos essa oração de consagração. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se
Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais esse dia que o Senhor está concedendo, Senhor Deus, para que nós possamos te adorar e te exaltar, Pai. Amém. Obrigada, Senhor Deus, por cada oferta que os irmãos da igreja conseguiram proporcionar para o seu lar, Senhor Deus, para o local de sua adoração, Pai. Amém. Esteja abençoando para que esteja em mãos vigiadas por Ti, Senhor Deus, guiadas por Ti, para que todo esse dinheiro vá para o local ao qual melhor lhe será de adoração, Senhor Amém. Deus. Esteja abençoando cada irmão, Senhor Deus, que está contribuindo aqui, Senhor Deus. Esteja abençoando e consolando os corações daqueles que precisam ser consolados, Senhor Deus. Amém. E abençoando a cada um da forma que lhe for necessária, Pai. Amém. Obrigada por tudo que o Senhor concede aos seus filhos. É isso que eu quero te agradecer, Senhor Deus, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao momento do culto de edificação, momento de ouvirmos da parte de Deus, da sua palavra, a leitura e a exposição do texto sagrado. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu peço que os irmãos, hoje mais do que nunca, permaneçam com suas Bíblias abertas, acompanhando atentamente a exposição deste capítulo,
e os textos que serão ali, os textos próximos, que estarão sendo lidos para a compreensão deste capítulo, desta passagem. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu farei apenas a leitura dos versos de 7 a 10, mas será exposto todo o capítulo. Diz assim, versículos de 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, queridos, quando a gente chega aqui no capítulo 12 de Coríntios, fechando a carta, então, capítulo 12, capítulo 13, que o apóstolo Paulo vai encerrar aí esta carta, ele traz aqui essa passagem que eu destaquei para os irmãos, que eu fiz a leitura, que traz o famoso espinho na carne do apóstolo Paulo, que traz aqui a famosa frase, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então são essas frases célebres, que nós temos. A minha graça te basta. Quando sou fraco, é que sou forte. Um espinho na carne. São aí os enigmas que a gente encontra nessa segunda carta. Quando a gente fala da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o que se destaca, que vem à memória de todos nós, é isso. O espinho na carne do apóstolo Paulo. O que seria isso? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo falando, quando sou fraco, é que sou forte. Então eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite à luz deste tema, a suficiente graça de Deus. Ontem à noite a Letícia me chamou para assistir um filme e procurávamos ali pelo filme e encontramos um filme chamado Salvo pela Grace. Aquilo nos chamou a atenção. E aí eu lembrei do sermão que eu já tinha preparado, falando exatamente sobre a suficiente graça de Deus. Aí aquele filme fala sobre Salvo pela Grace. E aí nós assistimos esse filme. Peço perdão aqui pelo spoiler do filme, mas ele se aplica totalmente à mensagem. Eu não posso deixar de falar sobre a história desse filme. A história se dá por um jovem policial que teve a sua casa invadida por um dos bandidos que ele havia preso há anos e anos atrás. Esse bandido foi solto, invadiu a sua casa, fez a sua esposa refém, e quando ele chegou, entrou em casa, encontra com esse bandido, e ali discutiram, e houve um confronto, e ele foi desarmar o bandido, e o bandido disparou o tiro na sua esposa, que veio a falecer. Então a história ela se desenvolve 5 anos depois desse episódio. Esse jovem ele não tinha conseguido superar. Ele tinha um filho, mas ele entregou o seu filho à sua mãe para cuidar dele, vivia sozinho, depressivo pela perda da esposa, e ele estava para tirar a própria vida. De repente, quando ele está com um revólver na cabeça para tirar a própria vida dentro do carro, bate na porta do seu carro uma jovem chamada Grace. E ali tem um enredo do filme, e ela, uma cristã, e ela se aproxima dele, e ela começa a conversar com ele, pedindo uma carona para ele. Enfim, eles se conhecem, e essa jovem, ela
transforma a vida desse rapaz, desse jovem. Mas o interessante é que essa jovem também, há 5 anos atrás, havia perdido seu filho, que morreu afogado na piscina da casa da sogra. E logo depois o seu marido também, que era um militar, foi para a guerra, faleceu. Então, eles vão se conhecendo e a história se desenvolve dessa forma, mostrando que os dois haviam sofrido uma tragédia e ambos exatamente há 5 anos atrás. E agora eles se conhecem e eles entendem o plano de Deus. Ela com a perspectiva de enxergar a soberania de Deus. Ela entendia a soberania de Deus sobre tudo o que acontecia. E ele, ao contrário disso, totalmente revoltado com a perda da esposa, com a tragédia que havia ocorrido entre eles. Mas, graças a Deus, ao ouvir a história da Grace, ele foi convencido da graça de Deus e da soberania de Deus, e que providenciou a Grace no momento exato para salvar a sua vida. Queridos, esta é a suficiente graça de Deus, o Deus soberano sobre todas as situações e que envia a sua graça no momento oportuno, que não nos deixa faltar nada. A sua graça nos basta. E é interessante que o Senhor fala que isso basta porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O Senhor diz isso claramente: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. C.S. Lewis ele tem uma frase memorável, onde ele diz que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Ou seja, em nosso prazer, Deus sussurra conosco, mas ele clama em alta voz em meio da nossa dor. É verdade isso? Que quanto mais nós estamos passando por adversidade na nossa vida, mais nós nos achegamos a Deus, mais nós buscamos a Deus, mais nós nos achegamos precisando da graça de Deus sobre a nossa vida. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. O apóstolo Paulo aprendeu isso, por isso ele diz: quando sou fraco é que sou forte. Mas por que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui no final dessa segunda carta? Porque a igreja de Corinto o tinha como um fraco. A igreja de Corinto o considerava como um fraco. Por isso eu pedi para os irmãos manterem suas Bíblias abertas. Eu quero convidá-los a olharem comigo aqui no capítulo 10. Observem o que ele diz no versículo 1 e 2. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo está dizendo que a presença dele, ele está reconhecendo isso, que a presença dele era muito mais fraca, né? Sua presença não era igual a quando ele escrevia para a igreja de Corinto. Ele era muito mais imponente, muito mais forte quando ele escrevia do que quando ele estava presente com a igreja. Olha o que diz ainda o capítulo 10, verso 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a igreja de Corinto falava isso, que a carta dele são graves e fortes, mas a presença dele era fraca. E a palavra dele, quando presente com a igreja, era desprezível. É assim que a igreja, essa imagem que a igreja tinha do apóstolo Paulo. E olha o que ele diz no versículo 6 do capítulo 11. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto.
Então ele confessa que, embora seja falto no falar, ou seja, seja fraco mesmo no falar, não sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Ou seja, de todos os modos, Paulo estava fazendo com que eles conhecessem isso. Ele não era fraco no conhecimento. Ele podia ser fraco no falar, como a igreja assim falava dele. E ainda nessa linha, observe o capítulo 11, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Paulo está falando, ninguém me considere insensato. Mas se assim pensais, recebei-me mesmo como insensato, para que eu me glorie um pouco. Veja que Paulo ele é meio que irônico. A igreja o considerava fraco, a igreja considerava a presença dele desprezível, a palavra desprezível, quando ele estava presente na igreja. E ele fala, vocês não deveriam me considerar insensatos, mas se consideram, considerem, para que eu me glorie um pouco. Então Paulo ele vem com uma humildade para aquela igreja. Ele se manifesta aquela igreja que achava que era tão soberba, tão altiva. Paulo se coloca humildemente para com aqueles irmãos. Então a gente vê uma grandeza de Paulo, uma grandeza humilde. Mas nós vamos ver também uma coragem abnegada. Paulo estava disposto a sofrer por aquela igreja. E nós vamos ver também uma intrepidez amorosa. Era uma intrepidez de Paulo, que ele se impunha como apóstolo, mas era por amor à igreja. Isso tudo, queridos, é a manifestação da graça de Deus. A minha graça te basta. E Paulo, por entender essa graça e por receber essa graça de Deus, ele transmitia essa graça aos que o ouviam, à igreja que era pastoreada por ele. Qual era o problema? Como eu disse, que Paulo estava enfrentando com essa igreja. Os falsos apóstolos. Observem comigo o capítulo 11, versos 12 a 15. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então notem que o apóstolo Paulo ele está criticando homens fraudulentos, falsos apóstolos, que colocavam-se superiores aos verdadeiros apóstolos. Então ele vai tratar esses com essa ironia. Ele vai dizer no versículo 19, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. E Paulo vai dizer ainda no versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos um. Meus irmãos, sabe o que isso significa? 195 açoites. 5 vezes 40 de açoites menos um. Ou seja, 39 açoites vezes 5. Isso dá 195 açoites. Então, se esses falsos apóstolos, que se consideravam sensatos, que se consideravam superiores, e a igreja de Corinto estava tratando assim, Paulo vai falar com eles, vocês tratam esses aí que são insensatos como sensatos, estão me tratando como insensato. Mas eles são falsos, fraudulentos.
se eles estão se dizendo judeus, eu também sou. E aí Paulo vai começando então a narrar a sua biografia e o quanto ele tem sofrido pelo Evangelho de Cristo. E esses apóstolos? O que eles estavam sofrendo? Em que eles estavam sendo perseguidos? Aí, queridos, vem o capítulo 12, onde o apóstolo Paulo vai mostrar essa sua grandeza humilde. Observe comigo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aqui. Então, queridos, nesse primeiro ponto aqui, nós vimos uma grandeza humilde do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que não convinha ele ficar falando das grandezas dele, das experiências extraordinárias dele. Aliás, ele vai falar, vou falar porque agora convém falar. Porque eles estão se achando superiores aos apóstolos, eles estão se colocando dessa forma e vocês têm ido atrás dessas palavras dele. E aí Paulo fala, né, não para se destacar, mas ele fala com ironia. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E aí ele começa a descrever a sua experiência, mostrando que esse homem era ele, onde ele ouviu palavras inefáveis, que não era lícito dizer. E ele nunca falou isso. Há 14 anos o apóstolo Paulo teve essa experiência com Deus, de ter sido arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, ele vai dizer. Ele não falou isso com ninguém, ele não se gabava disso. E ele diz isso, eu quero que se preocupe comigo, final, versículo 6, não quero que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele está dizendo, eu não quero que ninguém fique olhando para mim pelas minhas experiências. Eu quero que observem o que veio em mim e o que ouvem de mim. Não das minhas experiências com Deus. Isso é uma grandeza humilde, queridos. Paulo não se vangloriava das suas experiências com Deus. E ele diz mais, ele diz que desde que ele teve essa experiência com Deus, a experiência foi tão grande que o Senhor colocou um espinho na carne. E muito é debatido sobre isso. Que espinho na carne era esse que o apóstolo Paulo tinha? Para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se vangloriasse disso. Foi-me posto um espinho na carne. Alguns falam, era pecado que Paulo tinha. Mas será? Não acredito que seja pecado. Pecado não é algo que agrade a Deus. E o apóstolo Paulo disse que 3 vezes ele pediu ao Senhor para que o livrasse desse espinho. E será que se esse espinho fosse pecado, o Senhor não ouviria? Certamente que não era um pecado. Aí alguns dizem que, então era uma doença que o apóstolo Paulo tinha. Aquela cegueira. Porque diz lá em Gálatas que se fosse possível as pessoas dariam os olhos para ele. Aí eu vejo com quão grandes letras escrevo. Então seria a visão de Paulo. Pode ser, não necessariamente. Então, queridos, nós não sabemos que tipo de espinho era isso. E a ideia aqui não necessariamente significa algo físico. A expressão grega aqui de prasarxe, espinho na carne, pode se referir a
à pessoa, algo que afligia a pessoa, não necessariamente o corpo físico. Então a gente não sabe exatamente o que seria esse espinho na carne de Paulo. Uma coisa é certa, esse enigma é colocado de propósito. Paulo não revela que espinho era esse de propósito, porque isso se aplica à nossa própria vida, para cada um trazer para a sua experiência de vida que espinho na carne é esse que cada um de nós carrega. Você tem um espinho na carne, eu tenho um espinho na carne. Algo que serve para nos humilhar diante de Deus, para mostrar a nossa fraqueza diante de Deus. E quando somos fracos é que somos fortes. Então a graça de Deus, ela não tira o espinho da carne, para que a gente se humilhe perante Deus. Mas não é uma humilhação que nos faça ser vexatórios, vergonhosos. Notem que Paulo, ele se orgulhava desse espinho na carne dele, porque ele vai dizer que quando sou fraco é que sou forte. Paulo aprendeu isso. Então veja que grandeza humilde do apóstolo Paulo. Ele nunca falou sobre isso com ninguém, porque ele aprendeu com Deus. Para que ele tinha aquele espinho na carne? Que era para ele ser sempre uma pessoa humilde. E ele tinha essa experiência maravilhosa com Deus, essa grandeza de vida íntima com Deus, mas na sua humildade. Eu quero que vocês observem o que eu faço e o que eu falo para vocês. Não das minhas grandezas, não dos meus milagres, não dos meus prodígios. E olha que quem está falando aqui, queridos, é um apóstolo, inspirado por Deus, que escreveu as mais difíceis cartas teológicas. Estamos falando de um homem que ressuscitou o jovem Eutico. Ressuscitou morto. O jovem Eutico que caiu da janela enquanto ele pregava. Diz o texto que ele ressuscitou aquele jovem. Estamos falando de um apóstolo que foi levado até o terceiro céu. Veja a grandeza desse homem. Mas era uma grandeza humilde. Por 14 anos. Ele nunca havia revelado isso a ninguém. Mas agora ele estava diante daqueles que se consideravam melhores do que ele. Daqueles que eram os sensatos. E a igreja toda estava indo, seguindo aqueles falsos apóstolos. E o apóstolo Paulo, então, ele vem com a sua grandeza humilde, mas ele vem com uma coragem também abnegada. Ele demonstra isso. Ele vai dizer, então, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Notem que coragem abnegada. Não é aquela coragem de correr atrás dos seus próprios interesses. Não é aquela coragem vaidosa, a coragem da vaidade, de satisfazer, de lutar pelos seus planos. Não. A coragem de Paulo aqui era para sofrer, para se colocar em posição de ser perseguido, de ser maltratado, de padecer perseguições, de sofrer por amor a Cristo. Por isso ele diz, quando sou fraco é que sou forte. Paulo está dizendo, não, eu não sou forte igual esses apóstolos que estão se autoproclamando apóstolos, não. Eu não tenho essa fluidez toda deles. Eu não tenho esse conhecimento todo que eles dizem ter. Então o apóstolo Paulo ele se coloca aqui na posição humilde e ele mostra uma coragem abnegada. Então Paulo está dizendo para eles que a grandeza não está na eloquência, a grandeza não está nos milagres, a grandeza não está nas coisas extraordinárias que eles fazem. A grandeza está na disposição de sofrer, de padecer por Cristo e de ter, sim, o reconhecimento das suas fraquezas. Que grandeza humilde! E que coragem abnegada de padecer por Cristo. E em terceiro e último lugar, Paulo vai demonstrar aqui que a suficiente graça de Deus
produzia nele também uma intrepidez amorosa. Paulo era intrépido, Paulo era austero, Paulo era incisivo, Paulo era implacável na luta contra o pecado. Por isso, a igreja falava que as suas cartas eram fortes, porque Paulo era intrépido, Paulo tinha uma intrepidez, mas sempre amorosa. E ele vai deixar isso bem claro a partir do verso 11, fechando assim este capítulo 12. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me nesta injustiça. Porque esses apóstolos ainda falavam que o apóstolo Paulo era pesado à igreja, que o apóstolo Paulo estava querendo usurpá-lo, estava querendo explorar ele financeiramente, quando isso não é verdade. No capítulo 11, verso 8, o apóstolo Paulo deixa claro que ele deixou de trabalhar em igrejas que ele ganhava salários para trabalhar com a igreja de Corinto, de graça, não recebia nada. E ele sofria essas calúnias de ser pesado para a igreja. Então ele continua. Eis que pela terceira vez, verso 14, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Olha, veja, Paulo está falando, eu vou até vocês presencialmente pela terceira vez. E não vos serei pesado, ou seja, não vos serei custoso, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então notem que o apóstolo Paulo está dizendo para eles que iria a terceira vez até eles, mas que não lhes seria pesado, e iria por amor a eles. E Paulo vem se justificando, mostrando com intrepidez, mas era uma intrepidez amorosa. Notem que o apóstolo Paulo fala no verso 15, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Paulo está dizendo para eles que o amor dele para com eles é o amor de pai para com filhos. Ele amaria mais. Ele amaria mais do que era amado. Ele se desgastaria por eles. Ele não seria pesado para eles, mas ele deixaria bênçãos para eles, bens para eles. E aí, uma parte do capítulo 13 mostra essa intrepidez de Paulo. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boa boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas, agora,
Estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Então Paulo ele está aqui neste último capítulo encerrando com esta intrepidez, dizendo que ele vai ter com a igreja de Corinto, pela terceira vez, presencialmente. E ele vai ser austero, ele vai ser incisivo, ele vai disciplinar. Toda questão será decidida. Não vos pouparei. Versículo 2, final do verso 2. Então notem que Paulo, ele tem uma intrepidez, mas é uma intrepidez amorosa. Paulo nunca deixava de mostrar que tudo que ele estava fazendo pela igreja de Corinto é por amor a eles. É para que eles não se perdessem. Paulo sempre mostrou que tratava-os como filhos amados, como pai amoroso. Então, irmãos, a suficiente graça de Deus, ela produz no seu servo fiel e verdadeiro uma grandeza humilde, uma coragem abnegada e uma intrepidez amorosa. Que sejamos assim, queridos. Sejamos humildes, sim. Mas humildade não quer dizer timidez, não quer dizer fraqueza, não quer dizer baixa autoestima. Seja grande na presença de Deus, na comunhão com Deus, no conhecimento de Deus. Mas que essa grandeza não te ensoberbeça. Que essa grandeza te torne cada vez mais humilde. E que isso possa ser visto e ouvido por aqueles que te cercam. Assim como o apóstolo Paulo dizia que ele queria ser ouvido e que as pessoas olhassem para ele por aquilo que viam nele e ouviam dele, mas não pela sua grandeza. Seja humilde, mas seja grande. Seja corajoso, mas seja um corajoso abnegado. Que a sua coragem não seja apenas para os seus próprios interesses, para se dispor, para desbravar tudo e todos, todas as situações, para uma vaidade pessoal. Não, seja corajoso, mas um corajoso abnegado, corajoso que está disposto a padecer por amor a Cristo, como o apóstolo Paulo fazia. Ele padecia por amor à igreja de Corinto. Seja intrépido, não seja tímido, não seja fraco. Não deixe que as pessoas ajam com injustiça em relação a você. Se imponha. O apóstolo Paulo aqui ele foi intrépido. Ele usou de intrepidez, ele foi austero. Ele falou com severidade com eles. Ele exigiu a sua devida honra. Ele era um apóstolo verdadeiro de Cristo. Ele tinha o conhecimento de Deus, ele foi chamado para a obra de Deus. Então não deixem que as pessoas te humilhem, que as pessoas te desprezem. Seja intrépido, se imponha, exija o devido respeito, mas faça isso com amor. Paulo fazia isso com a igreja, ele era incisivo, ele era austero, ele era intrépido, mas ele fazia isso com amabilidade. Ele nunca deixava de mostrar a sua face amorosa para com a igreja. Ele estava exigindo aquela honra, ele estava exigindo aquele respeito, ele estava exigindo aquela dignidade, ele estava exigindo que a igreja o ouvisse, que lhe dessem respeito, a honra devida, porque ele de verdade amava aquela igreja. Porque ele de verdade, ele queria que aquele povo fosse salvo. Que Deus nos abençoe, queridos. Que possamos ter uma grandeza humilde
uma coragem abnegada e uma intrepidez amorosa. E que assim possamos produzir fruto de justiça para o reino de Deus. E que a suficiente graça de Deus seja manifestada em nossa vida e nós possamos falar como o apóstolo Paulo concluiu esse relacionamento dele com Deus dizendo: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque quando você está prostrado aos pés do Senhor, se sentindo fraco, humilde, Ele vos exaltará. Aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Querido, se humilhe na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente viver uma vida de piedade na presença de Deus. Clamando a Deus e sendo totalmente dependente de sua graça. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, ouvimos a Tua palavra nesta noite. Te agradecemos por tudo que ela falou no nosso coração. Que possamos, ó Deus, entender que a Tua graça é suficiente em nossa vida, que ela nos basta. E que possamos, assim como o apóstolo Paulo, termos uma grandeza humilde. E que possamos viver assim como o Teu servo apóstolo Paulo, um homem humilde, mas corajoso e intrépido, ousado para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, dá-nos a Tua graça e a Tua bênção. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tendo ouvido a palavra do nosso Deus, a exposição do texto sagrado, vamos louvar ao nosso Deus, glorificar ao Senhor. O hino de número 176, Fidelidade do Cristão. E depois do hino, teremos a oração final e o amém, a bênção apostólica e o amém tríplice. Louvemos ao Senhor com este hino. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação.
Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de estar aqui cultuando Ti, por meio desses atos litúrgicos, por meio de todos os textos que aqui foram lidos, dos louvores que aqui foram entoados e da palavra que foi ministrada, Deus, nesta noite aos nossos corações. Louvamos ao Senhor por mais esse culto a Ti e porque o Senhor sempre fala conosco por meio da Tua palavra. Bendizemos ao Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor aplique em nossos corações tudo aquilo que ouvimos e que cantamos, que declaramos ao Senhor aqui nesta noite. Possamos realmente viver tudo isso que aqui nós declaramos a Ti, que nós ouvimos do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, durante o restante dessa semana agora, ó Pai. Toma-nos em Tuas santas mãos, dá-nos a Tua graça, Senhor, e contamos com ela, com essa maravilhosa graça do Senhor. Possamos viver, ó Pai, pautados por ela, sabendo que a Tua graça nos basta, que é suficiente, ó Deus, para tudo aquilo que nós necessitamos. Estejamos sempre, ó Pai, confiados nessa palavra, testemunhando do Senhor a todos aqueles que estão ao nosso redor e dispostos, ó Pai, a vivermos uma vida de humildade, de coragem e de intrepidez. Mas que tudo isso seja feito com grandeza, tudo isso seja feito com abnegação, tudo isso seja feito com amor. Oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja Esmirna, povo de Deus, e sobre todo o teu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Encerramos aqui o culto desta noite. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco até esse momento e convidá-los a participarem das atividades da nossa igreja. Temos estudos bíblicos às sextas-feiras, 19h30. Temos disponibilizado o vídeo dos estudos pelo Facebook, pelo YouTube, também no grupo de WhatsApp da igreja. E todos são convidados a acessarem esses vídeos e participarem conosco desses estudos. Estamos tratando agora sobre a batalha espiritual. Nesses tempos que estamos enfrentando, nada mais pertinente do que estudarmos à luz das Escrituras sobre esse tema. A batalha espiritual continua. Convido os irmãos, então, a participarem conosco dessa série de estudos. Também a nossa EBD, todos os domingos, Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã. Está sendo ministrada pelo presbítero Danilo, da Igreja Presbiteriana Betel, do nosso presbitério. Estudos que têm sido bênção. Hoje finalizamos a Epístola de Tiago e, a partir do próximo domingo, será iniciado a série de estudos no livro de Eclesiastes. Então eu peço que os irmãos acompanhem essa nova série de estudos. Maravilhoso! Danilo tem sido instrumento de Deus, tem sido bênção, aula muito didática, aula muito leve, muito descontraída e muito profunda, muito agradável. E eu convido os irmãos a irem, fazerem uma visita, então, ali pelo link dos vídeos que são postados também no grupo da igreja e no grupo da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Acessem todos os domingos, às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Então, tem sido bênção. Queridos, também temos as reuniões de oração. Todos os dias, das 15 às 16 horas,
temos o grupo de WhatsApp de oração, reunião de oração da igreja, por esse grupo de oração. Se você não está nesse grupo, peça para que o seu nome seja colocado nesse grupo e participe conosco todos os dias das 15 às 16 horas. Também às quartas-feiras, 9 horas da manhã. Então, quarta-feira, 9 horas da manhã, e todos os dias das 15 às 16, inclusive a quarta-feira, que além das 9 da manhã, tem das 15 às 16. Tá bom? Então participem conosco, tem sido bênção, momento de oração, momento de contrição, de intercessão, e Deus tem abençoado grandemente, meus irmãos, as orações deste grupo. Deus tem ouvido as nossas orações. É a oração que sustenta a igreja, é a oração que sustenta o povo de Deus, as famílias, a nossa geração, as dificuldades que estamos passando. Coloque-se em oração, clamor, súplica na presença de Deus juntamente conosco. Oremos uns pelos outros. Entre nesse grupo de oração e ore conosco. Será muito bem-vindo. Deus tem abençoado grandemente a vida daqueles que têm se colocado em oração ao Senhor. Então é isso. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Que Deus abençoe a nossa nação. Ore pela nossa nação. Ore pelos enfermos. Orem pela Jéssica, por esse período de gestação aí, final dela. E pela nossa igreja, pelo conselho, pela liderança. E é por isso que é tão importante estarmos nesse grupo de oração. São tantos os motivos e eu convido a estarem lá conosco. Deus abençoe a todos. Uma boa semana na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno és, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.